Antes de qualquer coisa, eu queria pedir perdão, porque eu tô bem nervoso e pode ser que eu acabe me afobando nas palavras, mas o que eu tô fazendo é de coração. Bom, vamos lá. Eu acho que minha história com Jesus começou quando eu já era bem garoto mesmo, sabe? Os meus pais visitavam algumas igrejas e eu ia com eles. Eu não podia ficar em casa sozinho, né? E, enfim, eu acho que eu cresci meio nesse ambiente, sabe? De estar ali na igreja, meus pais mudaram de igreja algumas vezes. E aí até que chegou um ponto que eu fui começando a crescer e fui começando a entender como é que as coisas funcionavam. E a gente era de uma Assembleia de Deus. E lá tinha espaço pra tocar, pra cantar, enfim. E eu era um cara que gostava muito de música, eu era um cara meio roqueiro, né, na época. Então eu acho que eu encontrei na igreja um espaço pra começar a tocar e começar a me desenvolver musicalmente. Eu acho que isso diz respeito à realidade de talvez aí, sei lá, 60%, 70% dos jovens, né, na igreja. E, enfim, eu fui crescendo e a gente vai chegando naquela fase meio aborrecente, assim. Uhum. Então a igreja foi começando a parar de fazer sentido pra mim. Foi começando a bater aqueles questionamentos sobre Deus, se Deus existia ou se ele não existia. E aí, aquela revolta toda típica da fase adolescente. Daí eu me desviei. Eu acho que, na verdade, talvez eu nunca tenha nascido de novo. Eu acho que eu estava na igreja, mas eu realmente não era nascido de novo. Talvez, de repente, porque quando você entrou na igreja, me perdoa, Sim. né, você viu lá a bateria e você tá vivendo naquele mundo ali do rock, né, da pauleira ali, aí você falou, opa, você quis ajuntar uma coisa com a outra, achando assim, vou fazer dali algo bom para mim quando eu tiver na minha situação do rock lá, eu desenvolver. Não, eu acho que não foi isso, não. Eu acho que eu só gostava mesmo. Só gostava. E eu acho que isso nunca mudou. Vocês estão lá, vocês sabem, o culto acaba, eu continuo tocando. Eu sei disso. Tá com raiva? Não. Tá com raiva, vai embora, né? Com raiva, vai embora. Gostou? Eu tô aqui, Tá com raiva, vai embora. Não, eu acho que na verdade você não consegue ficar na igreja se você não tem Jesus mesmo, sabe? A igreja não é um lugar perfeito. Então eu lembro que eu alegava muito que eu via muita hipocrisia nas pessoas. Eu achava as pessoas más e tudo mais. Só que assim, eu não via a minha própria maldade, eu não via a minha própria hipocrisia. Porque eu também não era nascido de novo e sem o Espírito Santo não tem como você ver, você perceber a tua natureza caída, né? Exato. Passa-se um tempo, eu só me revoltei e saí da igreja mesmo. E aí eu fui viver a minha vida lá fora no mundo, como as pessoas costumam falar, né? E aí, cara, drogas, né? Eu saí daqui, fui lá pra São Paulo. Cara, zoei minha vida de verdade. E nessa época, eu lembro que eu ia cada vez mais me afundando dentro das minhas próprias trevas, sabe? Então foi uma época muito, 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 muito difícil. Nessa época eu tive depressão. Então passou-se, tipo assim, o tempo foi passando, aquele vazio dentro de mim, aumentando. Só que acho que minha cegueira não me permitia ver que na verdade aquilo tudo era só falta de Jesus. Então, passando um tempo, quando isso foi começando a piorar, eu comecei a me mutilar. Tem vários outros detalhezinhos aí no meio da história, mas só pra... Você quer que eu conte os detalhes? Conta os detalhes. Eu falei com você. Assim, O que acontece? Rasga o verbo. O que acontece? Cara, jovem é um bicho muito, muito influenciável. O que o jovem vê, ele quer ir atrás. Ele quer fazer, ele quer ser. E eu lembro que eu tinha um amigo na escola que ele era meio depressivo, assim que nem eu, sabe? E aí foi a época que ele começou com esse lance da mutilação. E aquilo tinha me deixado bem mal, porque era um amigo muito próximo. E eu via ele fazendo aquilo, e era um negócio que acabava comigo. Só que lá no fundo eu ficava me perguntando por quê. Sabe? Ele tinha... que eu vou falar um pouco pesado. Não, tudo bem. É um pouco pesado.
mas talvez sirva aí para algum pai ou para algum jovem que esteja ouvindo. Esse meu amigo, ele se mutilava, né, usava estilete, enfim, qualquer outra coisa assim. E com o sangue que vinha, ele pegava um pincel e ele pintava num caderno. Passou um tempo, eu comecei a fazer isso também, né? A gente era meio que melhor amigo, a gente vivia ali um junto com o outro. Então eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu lembro, fiz a primeira vez, depois fui fazendo. A minha justificativa era que eu sentia uma dor muito forte no meu coração, a nível de tristeza, de melancolia. E a ideia é que se você aflige o seu próprio corpo, se o teu corpo, a tua carne está doendo, você não precisa se preocupar com a dor emocional que você está sentindo. É uma fuga, né? É uma fuga. É uma tentativa eu acho que cada um tem uma coisa, sabe? Cada um vai para um lado. E eu fui para esse. E eu lembro que eu comecei a fazer a mesma coisa. Então eu comprei um caderno para mim, eu começava a desenhar. E aí eu me cortava com o sangue que vinha, eu usava um pincel. E aí eu ficava lá pintando, né? No caderno, era um negócio bem assim, bad. Eu fazia isso dentro da minha casa. Já nesse contexto, né? Tipo, de ter saído da igreja. Isso que eu tô contando, parece que eu saí da igreja hoje e amanhã eu comecei a fazer isso, mas não foi. Teve um espaço de anos aí. Nesse tempo que eu saí da igreja, eu tinha banda, então eu fazia cover, a gente tocava em alguns lugares. E a gente. E nesse meu tempo eu fui entrando nesse mundo, sabe? E aí foi quando eu comecei a fumar. Você lembra qual a idade que você tinha? Rapaz, quando isso aconteceu, eu devia ter uns 15 anos. Aí vou fazer uma pergunta que muitos devem estar perguntando. E os pais? Aonde estavam seus pais que não via isso? Meus pais. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer, culpados são os pais que não vê, mas não é isso. A gente sabe Não, eu era muito bom em esconder. Exatamente. Eu era muito bom em esconder. Eu usava um bracelete de couro que vinha daqui, da altura do início do pulso. Era muito usado isso, né, antigamente. Isso, então eu usava isso já antes de começar a fazer. Então para eles não foi algo estranho. Só que com o tempo eu fui começando a ficar um cara muito mais recluso. Muito mais recluso. Então eu tinha o meu quarto, eu ficava dentro do meu quarto o tempo inteiro. Eu não falava com ninguém, eu só saía pra comer. E depois eu voltava pra lá de novo, sabe? E eu senti que nesse tempo houve uma, sei lá, acho que eu podia dizer que aconteceu uma ruptura entre meus pais e eu, né? Então a gente não se relacionava de verdade, sabe? O relacionamento que a gente tinha era uma fachada que eu jogava, mas na verdade quem eu era um cara que queria morrer e que, sei lá, a qualquer momento isso podia acontecer, sabe? Tinha a questão da mutilação, mas na verdade talvez lá no fundo eu quisesse acertar uma veia, sacou? E, enfim, eu ia morrer e ninguém ia saber. Só quando me achassem. Era nesse nível. Mas tem uma história de redenção em relação a isso aí. Passa-se um tempo, eu comecei a sentir no meu coração, e eu acho que é isso que a galera no seminário chama de graça preveniente, né? Passa-se um tempo, eu comecei a sentir no meu coração um desejo de abandonar algumas coisas. Sem Jesus. Só senti que era um fardo que eu tinha que ir deixando, sabe? E aí eu lembro que teve um dia que faltou luz lá em casa. E eu tava com os meus pais lá fora e a gente conversou de uma forma que a gente não conversava há muito tempo. Muito tempo. E aí é que a gente vê o poder da tecnologia desligada, sabe? Eu tava sentado ali com os meus pais mais uma vez. E aí a gente começou a conversar sobre algumas frustrações, algumas derrotas que eu tive na vida, né? E nisso eu fui começando a falar, fui falando. E quando eu percebi, eu tava confessando pra eles o que eu tava fazendo. Eu tava com um bracelete e eu fui desabotoando o bracelete, desabotoando. E eu falei, olha, eu sinto tristeza, eu sinto culpa, eu sinto aflição, eu sinto uma melancolia terrível, eu me sinto deprimido, eu me sinto mal, eu tenho vontade de morrer.
E quando vocês não estão vendo, eu entro no quarto, eu tiro o bracelete, eu uso um estilete, eu me corto e eu faço isso. E, cara, pensa num momento de crise. Foi um momento de crise, meus pais ficaram loucos. Eu lembro que nessa época eles quiseram procurar psicólogo. E de fato, eles acharam, né? Me levaram, começaram a fazer terapia comigo e tal. Mas foi um choque. E, que nem você falou, né? Eu lembro da minha mãe. A minha mãe ficou bem mal. Mas eu lembro mais do meu pai, sabe? O meu pai, ele ficou em choque. Acho que como cabeça da casa, como homem do lar, né? Eu era o único filho dele. E, na verdade, sou ainda o único filho dele. E ele ficou meio tipo... Cara, como é que isso estava acontecendo na minha casa, debaixo do meu nariz? Eu não sabia. Cara, mas isso é a ruptura do relacionamento. Sabe? Eu acho que tem muito... Isso acontece muito. Então, às vezes, os pais não sabem quem são seus filhos. E os filhos não sabem quem são seus pais. E vai todo mundo tocando a vida, tá ligado? Vai todo mundo empurrando as coisas com a barriga. Enfim, eles fizeram o que né, esteve ao alcance deles para me ajudar. Só que isso, na verdade, foi um paliativo, né? Os remédios, a terapia, tudo isso... Eu parei com a mutilação, né? E aí que eu acho que tá o princípio bíblico, né? Por mais que eu não fosse crente, a palavra de Deus diz lá em Tiago que quando a gente confessa os nossos pecados, nós somos limpos, né? Nós somos perdoados. Quando a gente confessa e o nosso irmão ora por nós, a gente é limpo. Só que o que acontece? O vazio na minha alma não foi resolvido. A minha tristeza, a minha melancolia, mais tarde elas se agravaram para um estado de ansiedade bem bizarro. E eu acho que hoje em dia é muito comum as pessoas terem ansiedade, mas eu tinha crises de ansiedade, né? E me automedicava. Cara, eu tinha tudo pra morrer, mano. Tinha tudo. O cenário tava assim, ó, preparado. E eu não queria que você falasse de Deus na minha frente, tá ligado? Não queria. Eu falava que eu era ateu, mas na verdade eu não era ateu. Porque eu sentia ódio de Deus, tá ligado? Eu não queria a proximidade dele. E assim, pra mim era mais fácil dizer que ele não existia. Só que eu sabia que era mentira. Eu sabia que ele existia. Eu sabia que ele estava em algum lugar. Já tá me dando vontade de chorar já. Solta. Enfim, aí... Cara, eu lembro que nessa época, a minha mãe, ela começava a me chamar muito pra ir pra igreja. Vamos pra igreja. E ela sabia que eu não queria. Ela sabia que eu não gostava de Deus. Ela sabia que eu não gostava da igreja. Ela sabia que eu não gostava de crente. E ela ficava o tempo todo. Filho, vamos pra igreja. Eu falei, mãe, não quero. Filho, vamos pra igreja. Não quero. Eu zombava. Eu ria. Fazia meme. Apontava. Vocês crentes são tudo igual. Às vezes, sabe, a gente que tá no meio, né, da igreja mesmo, cara, às vezes quando a gente volta pra casa, tipo, não tá tudo bem. Às vezes a gente teve um BO lá, sabe? E às vezes isso acontecia porque meus pais, eles eram envolvidos com a administração da igreja. E às vezes eles iam pra igreja e eles voltavam chateados com alguma coisa. E eu era, né, endemoniado em casa, que ficava assim, caraca, vocês vão pra igreja, vocês voltam pior. Tá maluco ir pra igreja ficar assim que nem vocês. E aí vai. Só que nessa coisa da minha mãe ficar ali o tempo todo me chamando pra ir pra igreja, teve uma hora que a persistência dela me incomodou, cara. Glória a Deus. E eu falei assim, cara, não é possível. Aí teve um dia que eu virei pra ela e falei assim, cara, eu não vou. Mas obrigado, porque você nunca desistiu de me chamar. E assim... vou chorar. Vamos lá. Aí agora eu vou te contar sobre o dia da minha conversão mesmo, né? De fato, como é que se deu. A minha situação foi agravando. Minha situação em relação à tristeza, em relação à melancolia foi agravando. E eu comecei a sofrer algumas opressões. Então nessa época eu comecei a escutar vozes, sabe? Escutava vozes. Eu lembro que teve um dia que eu acordei com uma depressão, com um sentimento de melancolia muito profunda, muito profunda. E eu escutava assim na minha cabeça assim, cara, eu vou me matar.
Mas não era eu. Sabe por que não era eu? Porque eu tava com medo. Tinha medo. Porque, cara, eu não queria morrer, mas tinha uma coisa na minha cabeça que ficava falando assim, ó. Cara, eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Vou sair de casa e eu vou lá. Meus pais têm uma loja, né? Eu falei, eu vou lá na loja dos meus pais, eu vou me despedir deles. Vou morrer hoje, mano. Enfim, pesadão. Aí eu lembro que eu desci, eu lembro que eu saí de casa, eu realmente precisei ir lá, porque meus pais estavam precisando de mim. Fui lá. Eu estive com meu pai, eu queria muito falar com ele, e eu não consegui. Ficava uma voz na minha cabeça, tipo assim, fala com ele porque tu vai morrer hoje. E eu ficava, caraca, não quero morrer, mano. Não consegui falar com ele. Fui embora. Nisso, no meio... tem a loja. Aí tinha a igreja na qual minha mãe fazia parte. E essa igreja era a caminho da minha casa, quando eu tava voltando. Ah, cara. Mãe que ora. Mãe que ora pelo seu filho. Não pare de orar pelo seu filho. Por favor. Por favor. Tava voltando pra casa e tava tendo consagração. Tá ligado, né? Tava tendo consagração. E minha mãe tava lá. Ela tinha lágrimas nos olhos, cara. Eu passei esse dia e com a minha mãe eu consegui falar. Vou até beber água aqui que tá ficando doido. Fica à vontade, Matheus. Abracei minha mãe e falei, mãe, tô indo nessa. Eu dei um abraço nela. E no caminho pra casa eu fui chorando muito. E a voz na minha cabeça. Vou morrer. Vou me matar. Vou morrer. E um medo, Márcio. Um medo muito grande, cara. E eu lembro que eu visualizava, né? Eu visualizava isso. Eu chegava, eu pensava assim, eu vou chegar em casa, tem uma faca lá na cozinha, cabo preto, eu vou pegar ela, eu vou tacar vou tacar aqui no meu pulso mesmo, sabe? Eu não vou nem cortar, eu vou enfiar ela e eu vou ficar pendurado lá e meu sangue vai jorrar, eu vou morrer e vai ser isso. É hoje. Só que por algum motivo, cara, quando eu cheguei em casa, eu saí correndo pro meu quarto. Eu fui que nem uma bala pro meu quarto. Eu me joguei na cama. Eu chorava, cara. Eu chorava. Cara, como eu chorava, como eu chorava, como eu chorava. Como eu chorava. Oi? Ok. E aí, eu lembrei de Jesus. Aleluia. E é por isso que eu falo dele desse jeito, sabe? Eu sabia que ele não tinha volta, sacou? Ou eu morria de verdade, ou eu morria pra mim nascer de novo. Depois de tudo que eu fiz. Tudo. Depois de toda a blasfêmia, toda a heresia, tudo cuspe na cara de Jesus, toda a negação da graça, tudo. Ele me deu o direito de escolha de novo. Enfim, aí eu decidi esse dia, eu falei pra Jesus assim, cara, e por isso que eu nunca fui em público levantar minha mão, sabe, que a gente faz na igreja, que alguém quer aceitar Jesus hoje, e a pessoa levanta e vai no altar. O meu altar foi minha cama. Eu falei pra ele assim, cara, a minha oração foi assim. Eu não falei o nome dele, ele sabia que eu tava falando com ele. Eu falei assim, olha, eu não sei cuidar da minha vida. Porque eu te deixei porque pra mim você não servia. Pra mim você não cabia. Só que sem você eu não consigo mais. Eu tô te dando minha vida de volta. Falei isso pra ele. E cara, foi o pior dia da minha vida, meu Deus do céu. Foi o pior dia da minha vida. No mesmo momento que eu entreguei a minha vida pra Jesus, eu senti paz. E o meu travesseiro não era mais o meu travesseiro
era um colo de algum ser celestial. Eu sabia disso. Eu conseguia visualizar a veste branca, eu conseguia visualizar. Só que, cara, nunca que a ansiedade atacou tão forte que nesse dia. Tão forte. Eu lembro que nessa época eu namorava uma menina. E a gente tava no telefone. E eu tava contando pra ela como é que funcionava, o que eu tava sentindo. E aí, cara, pra você ter uma noção, a garota não era crente, sacou? Ela era desviada também. Só que eu fiquei tão ruim que eu pedi uma oração. Eu falei assim, cara, ora por mim. Tipo assim, um desviado falando pra uma desviada, ora por mim. Eu não tô me sentindo bem, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ela começou a orar do jeito dela lá e, cara, eu me revirava na cama, eu me revirava. Parecia que alguém tava me fritando. Não acredito ter sido uma manifestação demoníaca. Eu acredito que eu só entreguei minha vida e Jesus estava me limpando mesmo, sabe? Uhum. E aí eu senti de novo, corre nos seus pais. Corre lá, agora. Aí eu pensei assim, bom, agora eu vou lá, porque mesmo que eu não me mate, provavelmente eu vou ter um troço e vou morrer. Corri. Cara, eu saí de casa aqui no desesperado, mas eu corri. Meu Deus do céu, como eu corri, cara. Cheguei lá, eu lembro que minha mãe tava na porta da loja, assim. Aí eu puxei ela pela mão e fui levando ela até a esquina da rua, assim. Cara, quando eu cheguei lá, eu contei pra ela quem era o Mateus de verdade, sacou? Lembra que a gente tava falando sobre a ruptura do relacionamento? Que os pais não conhecem quem são seus filhos? A minha mãe soube quem era o Mateus aquele dia. A minha mãe soube tudo. Eu contei pra ela tudo que eu senti durante todos esses anos. Porque Jesus deixou, cara. E era necessário. E ali foi o meu momento de cura. Porque eu, que era um cara extremamente revoltado com meus pais, era um cara revoltado com a vida, eu nunca quis tanto estar próximo deles, sabe? E pra mim esse tempo foi um refrigério. Foi o tempo que eu senti que Jesus ele me deu minha comunhão com os meus pais de novo. Aí a minha mãe lembra da consagração, lembra dos convites. Ela falou assim, cara, lembrando que a gente já passou por toda a questão da terapia, passou pela questão dos remédios, passou por tudo. Ela falou assim, cara, você precisa procurar uma ajuda espiritual. Isso não é normal. Aí a mãe, pô, mano, de novo, tô indo com esse papo. De novo. Só que deixa estar que, tipo assim, ela não sabe o que aconteceu lá no meu quarto, tá ligado? Ela não sabe. Você precisa procurar um lugar. Procura um lugar pra que, né, cuidem de você, pra que você seja ali, né, você tenha ali seu encontro com Deus e tal. Não precisa ser a igreja que a gente vai, não. Eu falei, cara, tem um lugar tem um lugar que toda vez que a gente vai embora ali pelo forte, eu vejo o pessoal fazendo um barulho lá dentro. Sempre me deu vontade de entrar ali. Mas pra que eu vou entrar numa igreja se eu não gosto de crente, né? Aí ela falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, esse domingo a gente vai lá. Aí eu não queria ir. Enfim, lembrando que eu ainda tava com problemas de ansiedade. Aí eu lembro que eu tomei meu remédio e fui. Aí eu desci e tava lá escrito assim na porta, assim, ó. Um letreiro enorme, assim, ó. Igreja do Nazareno e Miguel Couto. Aí eu falei, ok, vamos entrar. Entrei. Até hoje eu não lembro. Olha só, quero abrir um parênteses aqui muito importante. Muito importante. Cria-se um estigma de que quem está no altar é mais espiritual. Então, quem está no altar são os músicos, são os pastores, são os pregadores. Todo mundo tem uma importância vital no corpo de Cristo. Só que eu queria de verdade falar sobre os porteiros da igreja. Cara, quando eu cheguei, eu não lembro se foi o Gilmar ou se foi o Antônio. Foi um deles dois. Cara, eu lembro do abraço que eu recebi. Tinha uma parada diferente ali, sacou? Então assim, beleza. Ok, hoje eu sou músico. Ok, hoje eu estou no altar. Ok, eu ministro adoração pra igreja. Mas quando eu cheguei, o Antônio me abraçou, tá ligado? Antônio, te amo.
Isso é o melhor que tem. Aí, ok. Eu lembro que eu cheguei lá esse dia. E aí eu fui abraçado. E, cara, me levaram lá pra dentro numa velocidade absurda. Foi um negócio assim... A sensação que eu tive foi que, tipo assim, me agarraram e faltaram me pegar no colo. Não, pega ele, bota ele aqui dentro. Eu entrei, eu tô lá, tô vendo o culto rolar. E a gente sabe que ali não é normal. Glória a Deus por isso. E, cara, tinha uma parada jorrando do altar, mano. Aleluia. Aí eu tava ali, né? Fiquei, caraca, mano, Jesus tá aqui. O Jesus do meu quarto, sacou? Tipo, ele me trouxe pra cá. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi foi o Vitor, que teve aqui na semana passada. O Vitor era do louvor na época. E o Vitor era um cara que a gente estudou junto no ensino fundamental todo, basicamente. Só que o Vitor, ele tem ele teve um papel importante na minha infância. Porque a gente não estudou junto só no ensino fundamental. A gente também estudou junto no jardim de infância. E tinha um cara que me batia na época na escola. O Vitor me defendia. Tipo assim... Ele é o teu super-herói. Tipo assim... Eu encontrei... O irmão mais velho. Exatamente. Eu encontrei... Pra mim foi assim, cara... Eu fui salvo. Sacou? E agora Deus me traz aqui na igreja onde o cara que, tipo... me salvava de levar uma surra na infância também tá, sacou? Eu lembro especificamente dele com violão, e ele tocando, e ele falando, olha, algumas pessoas vão sentir daquele jeito dele, né? Algumas pessoas vão sentir agora um toque físico, vão sentir isso, vão sentir aquilo. Eu falei, cara, que é isso? Porque eu tô ligado, eu tô acostumado de vir pra igreja, ficar sentado no banco e ficar só batendo palma assim. Isso quando eu posso bater palma. Mas aqui eu tô vendo todo mundo muito livre. Eu tô vendo a galera em pé na hora da adoração. Que é isso? Por que vocês estão em pé, sabe? Muito diferente de tudo que eu conhecia. Enfim, foi passando o tempo, aí eu fui nessa semana, aí na outra semana eu fui de novo, aí na outra semana eu fui de novo. Aí até que teve um dia que eu tava lá, e quem tava ministrando no louvor esse dia era o Juninho, e ele tava cantando Ousado Amor. Quando ele falou assim, traz luz para as sombras e escala as montanhas para me encontrar, eu falei, ok, isso é bastante coisa. Fazer isso pra me encontrar é bastante coisa. Quando ele falou assim, derruba as muralhas e destrói as mentiras, eu falei, ok, tudo bem, tá bom, tô aqui, voltei, é isso mesmo, tô entregando minha vida de verdade, ok, agora é real oficial. E aí é esse tempo que a gente conhece, de ir pro altar, eu ia pro altar, eu chorava, meu Deus, chorava, e Jesus me lavava, e eu chorava, e eu pedia perdão, ele me perdoava. E nesse tempo, os meus pais, que tiveram esse caráter intercessório pela minha vida, eles sempre vinham no altar junto comigo. Eu acho que, tipo assim, meio com a ideia, tipo assim, Jesus, olha só, a gente sofreu muito por ele vir, tá ligado? Ele veio, então, por favor, sabe, bota a mão em mim assim, ó, não vai sair do altar não, vai ficar aqui, sabe? Enfim, aí nesse meio tempo eu fui começando a me acostumar, começando a me acostumar. Até que teve um dia que... Pastora Vanessa, eu conheci a pastora Vanessa um pouco mais de perto. Ela me chamou para conversar. E a gente foi fazer um gabinete. Desde esse dia, ela começou a cuidar de mim. Então a gente se reunia e eu contei do meu passado para ela, contei de tudo que aconteceu, de toda a minha experiência. Ela fez um trabalho, até hoje faz, um trabalho de libertação e cura interior. Foi assim, um negócio assim fora do normal. E desde então eu nunca mais encontrei um motivo para não estar nos pés de Jesus. Então eu tenho uma... Eu não sou só um cara que se converteu, sabe? Eu acho que tem gente que passa por coisa muito pior do que eu passei. Só que eu era um cara muito familiarizado com as trevas. Muito familiarizado. E eu sei como é morar lá. Eu sei como é você escutar o diabo na tua cabeça falando um monte de coisa e você achar que é você, sabe? E você da noite pro dia ter a oportunidade de nunca mais ser isso, de nunca mais estar lá.
Então, assim, eu não sou só um convertido. Eu sou redimido. Eu fui perdoado. Sacou? Jesus me tirou de onde eu tava e me colocou do lado dele assim, ó. Falou, você vai ficar aqui comigo aqui agora. Aleluia. E assim, eu sou um escravo da orelha furada, sacou? Eu não largo meu Senhor por nada. Não teria porquê. Então acho que é isso. Basicamente, aí o restante já é ministério, já é um outro papo. Mas a minha conversão... Mateus, olhando ali de novo para aquela câmera ali, Sim. o que você falaria para jovens, né, que está com 15 anos, né, que começou esse mesmo processo que você passou aí, dessa situação que você se encontrava, né? E o que você diz para eles? Porque depois eu vou falar uma outra coisa com você a respeito dos seus pais. Uhum. Né? Cara, eu tô admirado, o senhor já amava, eu não conheci sua mãe, eu conheci seu pai há pouco tempo, né? Mas sim, o senhor já admirava seu pai, hoje eu admiro muito mais. E vou dizer uma coisa, sem conhecer sua mãe, eu admiro muito sua mãe, pela perseverança, pela dedicação, pela mulher de fé. Foram anos. Sabe? Porque hoje, não estou aqui dizendo que os culpados são os pais, né? Uhum. Mas existem muitos pais que desistem dos filhos muito rápido, assim, sim, como muitos filhos desistem dos pais. Né? Acha que quando cresceu, criou cabelo no queixo, no bigode. Fala, estou com bigode, já tenho. Esquece, você não faz parte mais da minha vida. Uhum. Você cuidou de mim enquanto eu era bebê. Só que não é isso, né? Filho é para toda a vida. Você ouve disso, você lembra da minha história, né? Uma história recente, né, da gente viver, né? Exatamente. Você vai falando e é sério. Eu falei com o Beck, falei, cara, eu vivi isso. Falei aqui pra ele, que a gente tava lá. Porque eu ouvi audivelmente. Se joga lá de cima. Exatamente. Então, é uma tristeza, né, que toma conta de você, que tu não sabe o que fazer. Que tu não... E assim, como você não tem noção do mundo espiritual, tu acredita. É. Até porque hoje em dia, não hoje em dia, né? Mas a psicanálise teve uma alta considerável nos últimos anos. E assim, é defendido que muita coisa que tá em você é do subconsciente. Então existe esse terror. Uhum. Sabe, tipo assim, cara, pode ser o meu subconsciente. Na verdade, isso então sou eu. Sou eu que tô querendo fazer. Sou eu que tô querendo me jogar. Sou eu que tô querendo pular. Só que não é tão simples assim. Sacou? A gente não pode ignorar que existe existe o outro lado da moeda. A gente não pode só dizer que a gente acredita em Deus, e quando a gente diz que a gente acredita em Deus, a gente é cético em relação ao diabo, em relação aos demônios. Então, Mateus, fala para essa pessoa, não vou nem dizer jovem, para essa pessoa, porque não é só jovem que passa por isso. Sim. Né? Mas tem hoje homens e mulheres já com uma idade avançada que desde a infância vem passando por isso, uhum, e nunca teve um suporte familiar, um suporte espiritual. Então, Mateus, se você puder assim, direcionar assim, ó, foi nessa área, aconteceu, foi isso, eu fiz isso, eu permiti isso, eu não permiti isso, mas teve... O que você falaria para essa pessoa? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? No que você ajudaria essa pessoa? Porque o teu testemunho é muito forte, cara, sabe? Sim. O teu testemunho de vida ele é muito forte. Eu me controlei muito aqui, porque nós aqui, né? Mas assim, eu sou ser humano, se eu tivesse de chorar, eu ia chorar, mas uhum, eu controlei aqui. Mas tem pessoas que com certeza que está nos vendo pelo canal do YouTube, ou vai nos ver, né? Porque nem todos conseguem estar ao vivo agora. Sim. Mas eu creio que o teu testemunho de vida, amigo, vai ser lâmpada, vai ser bálsamo. Amém. Né? Vai ser refrigério, vai ser para essas pessoas que de repente, quem você falou, filhos que não conseguem
se conectar com o pai, pai que não consegue se conectar com os filhos, e estão vivendo dentro de casa, Mateus. Anos após anos, assim, é o pai pensando só nos afazeres dele, o filho vivendo, opa, eu vivo a minha vida, ele vive a dele, e deixam de se amar, cara, e falam que se amam. Sim. Aí eu amo meu pai, eu amo minha mãe, não, meu filho é tudo. E mentira, às vezes a vida não é mentira. Então, Mateus, fica à vontade, fala aí o que você quer falar para Eu ele. vou falar o que eu falaria pro Mateus com essa idade. Amém. Acho que é mais fácil. Cara, primeiro ponto. Reconhece que você tá ferido. Aleluia. Reconhece que você tá machucado. Segundo ponto. Pensa direitinho. Se o que você quer é ficar contra Deus. Eu acho que foi isso que dificultou muito a minha vida, sabe? Talvez Deus tenha mostrado várias oportunidades para me arrepender. E quando eu digo me arrepender, Márcio, ou Mateus de 15 anos, não é toma cuidado porque Deus vai te matar, Deus vai te ferir, você vai pro inferno. É se arrepender no sentido de mudar de mente. Cara, vamos lá, eu falei, né? Reconhece que você está ferido, não fica contra Deus e perdoa o mais rápido que você puder. Porque a ausência de perdão cria raiz de amargura. E quando você é amargurado, as trevas só aumentam, e só aumentam, e só aumentam, e só aumentam. Você contamina outras pessoas. Outras pessoas começaram a se cortar por minha causa. Porque viram em mim um exemplo. Então isso vai se proliferando. As trevas se proliferam. Então... Um bicho não chama outro. Exatamente. Outra coisa. Reconheça a disfunção familiar. Mas reconheça sem culpar seus pais por isso. Busque reconciliação. Busque reatar relacionamento. Entenda que não vai ser uma tarefa fácil. E por último, mas na verdade que devia ser o primeiro, entrega a sua vida para Jesus o mais rápido que você puder. Tem muita coisa para recuperar, tem muito tempo para remir. Você não tem tempo mais para andar sem Jesus. O que é andar com Jesus, Mateus, aí para a igreja? Não me pergunta. Entrega a sua vida para Jesus e acabou. E deixa que o resto ele dá conta, sacou? Se você tiver ferido com a igreja, reconhece que você está ferido. Se você estiver ferido com seus pais, reconhece que está ferido com seus pais. Mas não nega a sua ferida, porque eu neguei minha ferida por mais de 20 anos. A ponto de querer materializar ela no meu corpo. Né? As cicatrizes estão aqui até hoje de testemunho. Só que hoje eu sou curado. Então acho que é isso. Ponto. É forte demais, é forte. Isso é legal porque eu tô olhando aqui o chat, né? A gente tá acompanhando aqui as pessoas chegando, né? E não, a tá Márcia... ao vivo, né? Tá ao vivo, cara. Não, ao vivo, tipo no YouTube. Tem muita gente vendo aí. E aí a Márcia Brito colocou assim, ó. Minha filha já relatou que a colega de escola no calor usando casaco. E a diretora nem percebeu. Até que a aluna contou pra ela o que estava acontecendo. Como isso é comum hoje em dia, né? Isso que você falou é importante de estarmos atentos a detalhes. Tá calor, tem uma menina, né, passando por um problema. Cabe a gente também ficar mais atento a esse problema, porque como infelizmente aumentou, né? Você falou a procura, né, de problemas, vamos chamar assim, de transtornos psicológicos, acha que isso é só psicológico, é só alguém que está passando por um problema. E não. Porque não entende o quanto espiritual ele é real na nossa vida. O quanto a influência do diabo Cara, pode se eu te contar, existem comunidades no Facebook. Não tá escondido. Se você procurar, você acha. Pessoas que se mutilam. E elas se reúnem para falar sobre isso.